Olá, eu sou Cristiane Fonseca, sou fonoaudióloga, trabalho com o método das boquinhas e estive aí em sua cidade ministrando um curso sobre a metodologia boquinhas para os professores. Então eu venho aqui, neste tempo de pandemia, pedir a ajuda de vocês em casa com seus filhos para ajudar os professores a introduzir o método das boquinhas com as crianças. Então, boquinhas, o que é o método das boquinhas? É um método de alfabetização onde tem um apoio na articulação do som. Então, quando a gente vai introduzir as letras, as consoantes e as vogais junto às crianças, o que a gente faz? A gente articula essa letra, articula esse fonema e a criança vendo qual boca eu estou fazendo, ela vai fazer o registro. Então, a gente chama isso de decodificação e codificação. Então, eu codifico quando eu ouço um som e escrevo, e eu decodifico quando eu vejo uma escrita e leio. Então, o que a gente quer pedir para vocês? Para evitarem falar algumas coisas que a gente já está acostumado para os nossos filhos. Em que sentido? Por exemplo, quando eu tenho aqui, eu tenho essa boca. Essa boca está fazendo que som? O som da letra A. Então, quando eu tenho uma boca totalmente aberta, A, eu tenho o som da letra A. Então, vocês vão ajudar os filhos em casa, juntamente com os professores, a fazerem os sons dessas letras para que eles consigam, no momento da dificuldade, fazer a correspondência do som com a letra que eles vão ler ou que eles vão escrever, tá? Evitar ficar falando muito o nome das letras. Então, por exemplo, aqui, essa aqui é a letra B. A letra B, ou qualquer uma das letras, ela tem o nome, mas ela tem o som. Quando a gente vai ler alguma coisa, a gente lê pelo som que a letra faz e não pelo nome da letra. Então, evitar ficar falando o nome da letra, por quê? Se eu tenho, por exemplo, essa aqui é a letra B, o som que ela faz é B. Se eu junto a letra B, o som B, com a vogal A, por exemplo, o que eu vou ter? Eu vou ter o BA. E se a criança não entende muito bem esse processo e eu falo para ela, escreva para mim B mais A. Então, eu estou dando mais ênfase ao nome da letra do que ao som. Então, isso pode causar algumas confusões com a criança. Aí, a gente pede para ela, por exemplo, ela escrever a palavra belo. Eu vou dar o exemplo para vocês. O que ela acaba fazendo? Ela vai acabar escrevendo belo assim, Porque o nome da letra é B. Ela já pensa que já tem a vogal introduzida no seu nome. E ela acaba omitindo algumas letras. Então, o que a gente pede? Para vocês tentarem em casa fazer o som da letra. Então, quando eu vou escrever B, por exemplo, eu tenho o som da letra B, que é B. Com o E fica B, tá? Outra coisa importante também é vocês ajudarem as crianças a perceber que som que ela está ouvindo dentro da palavra. Então, vamos pegar um exemplo. Eu tenho aqui, um espelho. Então, isso aqui é um espelho que a gente usa muito no método das boquinhas. Porque o espelho, ele ajuda a criança a se olhar, articular o som da letra e fazer a correspondência escrevendo no caderno, por exemplo. Então, eu tenho aqui um espelho. Então, o espelho, começa com que letra? Espelho. Então, a criança tem que te dar esse retorno. Começa com E, muito bem. E dentro de quais os sons que eu ouço dentro de Eu tenho o som do E e depois eu tenho o som do S. E aí a criança fazer essa correspondência. Então, a gente tem que chamar a atenção da criança para perceber os sons dentro das sílabas, dentro das palavras, para que elas consigam fazer a escrita como consequência deste aprendizado auditivo. Então, tentem, coisas que eu quero pedir para vocês.
Evitar ficar falando só nome de letra. O nome de letra é importante, mas a gente tem que fazer com que a criança faça o som dessa letra, que os professores vão passar para vocês. A gente tem que fazer com que a criança ouça a sílaba para depois ela escrever, para evitar que a criança omita, que ela vai escrever, por exemplo, porta, ela acaba escrevendo só o pó, esquece do som do R, né? Então fazer com que ela perceba isso aí. A gente tem também que fazer com que a criança, quando ela for fazer a junção, ela perceber quais as letras que ela está juntando para ela escrever posteriormente. E assim, pais, vocês poderão estar ajudando os professores em casa nesse momento de quarentena, nesse momento onde as crianças estão em casa, né? Para a gente ajudá-los a aperfeiçoar os sons, né? Aperfeiçoar a alfabetização, aperfeiçoar a consciência fonológica, que a gente chama, que é a gente perceber os sons dentro das palavras. Tudo bem? Eu estou à disposição de vocês. Caso precisem, podem entrar em contato com a prefeitura. Se precisar de alguma orientação, eu estou à disposição. Tudo bem? Obrigada.